Olá, tudo bem, queridos? Que bom estar aqui com vocês em mais um programa, O que a Bíblia Diz. Para mim é um prazer poder compartilhar daquilo que o Senhor tem trago para o meu coração, me ensinado através da sua palavra que é tão poderosa para a nossa vida. Meu nome é Priscila, você que ainda não me conhece, sou uma das muitas pastoras da nossa querida Igreja Lagoinha Matriz. E nós estamos numa série tão maravilhosa nessa temporada aqui agora, que é a temática, a série com o nome de Distraídos e Cansados. Então, nós viemos refletindo aqui, usamos os textos de Mateus 25, usamos também Romanos, capítulo 12, versículo 1. Agora, nós vamos refletir em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E o tema de hoje é transformai-vos. É imperativo, é uma ordem, tá? Nesse formato da língua portuguesa do imperativo, transformai-vos. Quem escreve essa carta aos Romanos é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é aquele que escreve 13 cartas do Novo Testamento, com muitas doutrinas, com muita riqueza de como deveria ser a vida dos cristãos, que tem como Jesus como Senhor e Salvador. Então, esse texto de Romanos 12, ele é muito conhecido. Essa carta de Romanos é uma carta muito densa, teologicamente falando, é uma das cartas mais densas do apóstolo Paulo, com tantos desdobramentos, e uma carta difícil de ler e interpretar. E aqui a gente vai refletir nesse versículo e eu espero que o Senhor fale com você assim como falou muito ao meu coração. Vamos ler o texto então? Romanos capítulo 12, eu vou ler o versículo 1, tá? Para a gente contextualizar do programa anterior. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente ouviu muito dizer sobre essa questão do se amoldar, né? Esse versículo é muito conhecido. Não se amoldem aos padrões deste mundo. E dentro dessa temática que nós estamos conversando, que é o Distraídos, né? A série Distraídos e Cansados, a necessidade de nós transformarmos a nossa mentalidade, ela é constante. Por quê, queridos? Porque nós estamos num momento da vida da humanidade em que você já reparou que está todo mundo cansado? Eu não sei se você já teve essa impressão de conversar com um amigo, com uma amiga, e está todo mundo cansado sobre uma perspectiva. Você conversa com alguém, como é que você está? Nó, correria demais. Todo mundo está na correria. E é sempre assim, parece que a gente não sai da correria, parece que é algo que faz parte de nós. E algo que eu estou aqui para te dizer, que pode parecer estranho para você, mas eu tenho certeza absoluta que Jesus não quer eu e você na correria. Jesus não nos fez para viver na correria. Uma coisa é a gente estar numa situação, num momento da vida, nessa correria e tal, nessa sobrecarga, talvez, de trabalho, de demandas. Mas Jesus não fez a gente para isso. Jesus nos fez para desfrutar de sermos humanos, de sermos regenerados nele, na nossa humanidade regenerada nele, mas para que a gente pudesse desfrutar dessa regeneração. Porque você concorda comigo que se a gente vive escravo desse sistema que está todo mundo correndo, todo mundo cansado, o tempo todo a gente não está transformando, a gente está se amoldando ao padrão. É como se aqui essa folha fosse o padrão de viver hoje. Então, para você viver esse mundo hoje, você precisa ser assim, ó, mais ou menos como essa folhinha aqui, dobrado dessa forma, dobrado assim. Então, todo mundo está correndo. Essa aqui é a forma da correria de hoje. Aí a gente é crente, a gente está aqui inteiro, tentando desfrutar daquilo que Deus tem para nós todos os dias, mas a gente acaba, não, quando a gente vê, a gente assustou, nós estamos correndo também, nós estamos cansados também, e a gente não está transformando a nossa mente, a gente se amolda ao padrão deste século. Porque se o padrão deste século é viver correndo, é viver cansado, é viver na correria, e nós, enquanto cristãos que fomos libertos, Jesus nos liberta.
E a gente, muitas vezes, limita essa libertação que nós temos em Jesus, através da cruz, a questões da moralidade. E Jesus não nos restringe, não se restringe a nos libertar do pecado. Não, Jesus nos liberta do pensamento que molda a cultura atual. Porque nós não devemos viver mais de acordo com o padrão deste tempo. Nós devemos viver com o padrão do céu, com o padrão do reino. Então, transformar a nossa mente precisa ser um trabalho diário. Porque quando a gente menos assusta, nós estamos correndo atrás do vento. Como disse Salomão, né? A gente está tão querendo se entregar e performar como as pessoas deste tempo hoje performam, que a gente fica aí, ó, indo atrás, quando a gente assusta, nós estamos... Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, transformai-vos é algo imperativo, não se amoldem ao padrão deste mundo. Então, se o padrão deste mundo é viver na correria, é viver cansado, é viver sobrecarregado e com a mente sempre cheia, nós não podemos nos amoldar. A gente tem que encontrar os escapes. A gente tem que encontrar esse lugar de escape. E eu fiz algumas anotações aqui que eu queria olhar e compartilhar com vocês, porque, vamos lá, ó, transformação de quê? Da mente, correto? A mente, para os filósofos, eles dizem que a razão é a rainha da sabedoria. A razão é a rainha da sabedoria suprema. Quando Deus disse para Salomão que ele poderia escolher qualquer coisa que Deus o daria, o que Salomão pede? Ele pede sabedoria. E os filósofos interpretam que a sabedoria é a rainha suprema. Que a razão é a sabedoria suprema. E o apóstolo Paulo nos instrui a transformar a nossa razão, a nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente é o princípio regulador da nossa vida. Isso é muito forte. A sua mente é o princípio regulador da sua vida. E se você deixar a sua mente se amoldar ao padrão deste século, o que vai acontecer? Você vai se regular, você vai se basear e você vai viver com os óculos deste tempo presente. Por isso não podemos. Por isso é preciso transformar a mente. Nossa, pastora, muito profundo isso que você falou. Como que eu transformo a minha mente? Ótima pergunta. Primeiro, mente sobrecarregada de informação, mente sobrecarregada de entretenimento, mente sobrecarregada de afetos, de histórias e assuntos diversos, ela não respira. Uma mente cheia de informação não respira. Então, a gente precisa desacelerar o pensamento. Como que eu desacelero o pensamento? Acessando menos o celular, por exemplo. Quando você se envolve com uma notícia que você rola a barra do seu celular e você, vê uma coisa que está acontecendo lá na Índia ou lá nos Estados Unidos, você se envolve com aquilo emocionalmente, porque não tem como você ler aquilo e não se envolver. Você vai ter uma opinião sobre, você vai pensar sobre, você vai ocupar a sua mente com aquele assunto. No final do dia, de tanto fazer isso, ou de ver a vida do seu amigo, ou de ver o que está acontecendo lá com seus amigos antigos da escola, aquilo vai ocupando a sua mente. E ao ocupar a sua mente, você vai se enchendo daquilo e no final do dia, a probabilidade de você estar muito cansado é gigante. Então, essa é uma forma de transformar a mente, não fazer isso. Não se deixar levar por isso. Você vai deixando a sua mente respirar. A nossa mente, às vezes, meus irmãos, não está tendo tempo de elaborar os pensamentos. A gente tem vivido tanto numa resposta automática. Por quê? Porque a gente tem que entregar o tempo todo, porque o pensamento deste mundo é entrega o tempo todo. Você tem que ter uma opinião sobre tudo, tem que falar sobre tudo, tem que postar sobre tudo e opinar sobre tudo. Não há mente que aguente. E mente que não respira, mente que não
pensa, mente que não elabora, é uma mente fácil de ser conduzida por caminhos que Deus não tem para você. É fácil de ser conduzida para lugares que Deus não te chamou para estar. Então, olha a importância de nós transformarmos a nossa mente. É um desafio diário, Mas nós estamos aqui não porque é fácil, porque o Evangelho não é para ser fácil. O Evangelho é para nos transformar. E se nós estamos deixando sermos transformados pela cultura presente, pelo Deus deste século, que sem dúvida nenhuma, o Deus deste século é o dinheiro, é a performance, é a entrega, é o alto padrão de vida, é aquela coisa de instagramável. Esse é o Deus deste século, mas esse não é o nosso Deus. Esse não é o seu Deus, esse não é o meu Deus. E muitas vezes, sem perceber, nós estamos sendo influenciados por este tempo presente e estamos indo em busca dessas coisas. Estamos indo em busca dessa vida que mostra que é aparentemente a melhor vida para a gente. Então, a necessidade de transformação de mente, a dica que eu dei nesse programa foi: esvazie um pouco a sua mente de informação. Não consuma tanta informação, não consuma tanto entretenimento. Você não foi feito para isso. Você não foi feito para isso. Eu não fui feita para isso. Não há mente humana que tenha sido feita para acessar toda a informação que hoje temos e todo o entretenimento que hoje temos. Está para além daquilo que nós fomos criados. E nós, enquanto filhos e filhas de Deus, resgatados pela cruz e pelo Evangelho da reconciliação, estamos aqui para reconciliar esse mundo com Deus. Mas nós precisamos estar reconciliados, estar com a nossa mente transformada. Você gostou dessa reflexão? Não terminou. Eu vou para o próximo programa e eu quero te convidar a participar e a ficar ligadinho aí e assistir esse próximo programa, porque eu vou continuar falando desse versículo 2, nós estamos só no versículo 2, porque a gente agora vai para a parte do para que a gente transforma, para que experimenteis o quê? A boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Nós vamos refletir sobre isso no próximo programa. Foi muito bom estar aqui com você. Eu oro para que Deus te abençoe, para que Deus te fortaleça, para que você consiga vencer este tempo presente, a forma de pensar. Em nome de Jesus. Um beijo e até o nosso próximo programa. Fomos, beleza.